Ainda tem uma outra questão também, que é esse paciente, depois que operou um câncer de próstata, por exemplo, ele tem o orgasmo, porém ele não tem a ejaculação, porque foi retirada a próstata, as vesículas seminais, que são o que geram o líquido que vai sair quando tem o orgasmo. E aí a gente tenta sempre explicar que, embora o orgasmo e a ejaculação elas venham associadas, elas na verdade são duas entidades distintas. E ele tem que aprender também a lidar com esse orgasmo seco, né? E aí também a necessidade dessa ajuda que vocês dão, que eu acho que é muito importante para ele ter um entendimento sobre isso. Poxa, é difícil mesmo, né, isso aí, né? Porque nós como homens, né? A gente a vida toda ejaculou e gozou, né? Tá junto, né? A coisa vem junto, né? E aí quando você faz uma prostatectomia radical, você passa a ter só o orgasmo, né? Sim. Quer dizer, olha só, continua tendo orgasmo, só que de novo, como o sexo está focado na reprodução, quando não tem ejaculação, o cara fala, então não fiz sexo. Mas, poxa, sim. E muitas vezes esse cara tem 50, 60 anos, não quer mais ter filho. A parceira dele também já está na menopausa. Eles não estão preocupados em ter filhos, mas ele está angustiado com a ejaculação. Né? Aliás, isso é muito comum, não só na prostatectomia radical. Quando você, aquele aumento da próstata com a idade, que é a hiperplasia prostática benigna, e o paciente tem que fazer uma cirurgia que vai gerar uma ejaculação retrógrada. Quer dizer, ele ejacula, mas acaba indo para dentro da bexiga, aí esse ejaculado. E isso gera um problema em vários pacientes, eles não querem operar por conta disso. E outra coisa também que a gente recebe são pacientes assim, meu volume ejaculado diminuiu, que é muito comum com a idade ter uma redução do volume ejaculado. E isso gera um impacto muito grande. Talvez, aqui eu estou pensando no que você está me dizendo, então pelo que eu estou entendendo, isso tem muito a ver com esse link com a necessidade reprodutiva. Do sexo como animal, né? Do sexo animal, o sexo de fecundar a fêmea, né? Que é a resposta fisiológica, né? Se a gente pensar como espécie, a gente faz sexo para reproduzir, porque o objetivo é esse, né? Reproduzir a espécie. Só que dentro do processo evolutivo, a gente deixou de fazer sexo único e exclusivamente para reproduzir, para passar a ter prazer. Só que quando o homem reclama assim, pô, eu não estou ejaculando, eu falei, mas você está tendo prazer? Não, prazer eu tenho. Falei, que bom, né, que você tem prazer, né? Pô, mas por que você está sofrendo? Não, estou sofrendo porque eu quero ejacular. E aí a gente tem que conversar sobre isso, né? Olha, você passou por uma cirurgia, poxa, mas você continua tendo prazer, né? O sexo, e a sua parceira ou o seu parceiro continua tendo prazer também. Então muitas vezes o paciente tem um insight, fala, poxa, é mesmo, eu estou sofrendo aqui, pô, eu estou gozando gostoso, estou tendo prazer, vou brincar, pô, tá bom meu gozo, né? E às vezes a mulher tá ali, caramba, será que ele não acaba não? Será que não vai me dar um tempo? Eu tô aqui cansada. E ela não fala nada, fica ali sofrendo em parte também. E o cara também se cobrando para poder ter uma... E aí é engraçado, eu digo que os dois às vezes querem a mesma coisa e a mesma coisa significa não ter relação naquele momento. Sim, aí você vê... E acaba levando. Você vê como é que é complexo, né? Porque a gente tem que modificar toda uma forma de enxergar a sexualidade. Porque as pessoas estão enxergando a sexualidade de uma maneira muito focada na reprodução. E a gente, na terapia, foca no prazer. Sim. Basicamente, o objetivo é você ter uma resposta sexual onde o prazer seja a tônica. Pois é. E o conceito de prazer é muito subjetivo, porque o que é prazer para você não é para mim. Sim. Né? É muito subjetivo. Então a gente tem que respeitar também o prazer, o que é prazer por outro. Eu não posso chegar para ele e falar, não, prazer é isso. Não, cada um tem o seu prazer. Então a gente tem que entender a demanda do paciente, entender o sofrimento do paciente e trabalhar essa ideia de prazer com ele. O que é prazer, por que ele pensa daquela maneira, de onde vem aquela crença que ele tem de que não está sendo prazeroso, de que não é bom, como ele construiu aquilo. E muitas vezes ele não tem noção. Quando você começa a fazer essas perguntas para esse paciente, você fala assim, caramba, mas de onde eu aprendi isso? E aí é o problema. Às vezes ele aprendeu na pornografia. É isso que eu ia chegar. Aí é o problema, percebe? Você não acha que hoje aí é o problema. O aprendizado do que é relacionamento sexual, o que é prazer, não está muito linkado ao que a gente é bombardeado hoje com a facilidade da internet, dos sites gratuitos e etc? Olha, as pessoas buscam prazer, né? Sim. Né? Buscam prazer. Vai comer por prazer, busca vai prazer. viajar por prazer. Quando vê o filme lá, vê por prazer, a gente não pode ver por essa ótica. A grande questão é que a gente não tem educação sexual. Aí eu ia chegar nesse ponto. Então as pessoas, se a gente tem educação sexual, aquilo fica menos perigoso, você não entende? Eu sei que aquilo ali é uma fantasia. Mas eu vejo assim, muitos pais tendo uma dificuldade de abordar essa situação da educação sexual com os filhos, né?
qual seria a melhor forma que você acredita, ou a forma que a gente poderia dar para os pais que estão assistindo? Poxa, eu tenho um filho já está entrando na adolescência. Eu, aliás, estou com o meu agora, 11 anos, daqui a pouco já está de boa começando. Qual é a melhor forma, então, da gente abordar essa questão com essa criança que está virando um jovem agora? Qual é a melhor forma, então, de a gente educar? Porque os pais ficam preocupados com a educação dos filhos e eu acho que tem que ir além só da instrução que o colégio vai dar. Quais seriam as dicas? Sabe, Alexandre, a grande questão é que às vezes esses pais também não tiveram educação sexual. Sim. E aí como é que você vai educar o seu filho de uma coisa que você não foi educado? Né? Então a visão que eu tenho é uma visão muito pessoal minha, tá bom? Não tem nada, né? Eu penso o seguinte: seria muito interessante se as escolas oferecessem educação sexual para os pais. Primeiro, né? Primeiro. Porque às vezes o pai tem uma educação aqui, o filho está recebendo outra informação da escola aqui. Aí choca. Né? Porque são gerações diferentes, formas de entender a sexualidade diferente. E aí a criança está recebendo esse input aqui, mas o pai tem input lá atrás. Se você consegue gerar informação para os dois ao mesmo tempo, né? Se você consegue proporcionar diálogo, informação para o pai, fica muito mais fácil você conversar. Isso é uma questão minha, um ponto de vista meu, né? Sim. É claro que tem pessoas que pensam de maneira diferente, mas eu penso que seria muito interessante uma intervenção dos pais. E nesse ponto, talvez o psicólogo seja muito interessante. Sim. Aí eu brinco, então talvez os pais que queiram fazer uma instrução ao filho, seria interessante eles primeiro procurarem um psicoterapeuta para poder organizar melhor essas ideias, até para eles próprios aprenderem melhor essa sexualidade, para depois educar esse filho. Quer ver? E às vezes o pai, quando ele não tem essa informação, ele acaba se enrolando, Alexandre. Eu vou te dar um exemplo, olha só. Tempos atrás eu tive um conhecido, conversando comigo, batendo papo, que ele, um cara moderno, querendo ser, né? Ele deixa a filha dele entrar no banheiro enquanto ele está no vaso. Pô, não, que a gente tem uma intimidade do livro e tal. Só que o que ele faz? Ele esconde o pênis. Porque ele fica preocupado da filha ver o pênis dele, escondeu o pênis. Aí a menina fala assim: ih, papai não tem pênis, papai não tem pênis. Quer dizer, o emendo ser o pior do que o soneto, você entende? Pô, então, se você não se sente à vontade em mostrar sua genitália para sua filha, é só fechar a porta, não tem problema nenhum. Né? Que nem o outro, que esse mesmo pai toma banho de sunga. Eu falei pra você: você conhece alguém que toma banho de sunga? Como assim? Aí ele vai com o filho, né? Os filhos, aí ele bota os filhos no box, só que ele fica de sunga. Os filhos ficam pelados e ele fica de sunga. Eu falei: rapaz, mas se você não sente a vontade de tomar banho com o seu filho, por que você não toma banho com ele? Ah, não, mas eu boto a sunga. Eu falei: poxa, a mensagem que você está passando aí é uma mensagem oposta, né? Sim. Então, se você não se sente à vontade, você não faz, não tem nenhum problema você não fazer. Você não precisa... E aí, o pai, muitas vezes, ele quer conversar, ele quer ter essa... E ele fica... não sabe como. Sim, como é que eu abordo? Como é que eu abordo? Então, abordar com naturalidade é o ponto mais importante. E em que momento também abordar? Isso eu acho que às legal. vezes o time que fica assim: olha, eu tenho conhecimento, eu vou brincar aqui, ó, meu filho agora, 11 anos. Opa, tá na hora de começar a conversar com o moleque. Vai começar, os hormônios agora vão começar a mudar. Então talvez agora seja o momento. É até aquilo que a gente brinca, né? Para os pais também não esquecerem de fazer a vacinação contra o HPV. Sim, pô. Que hoje, tanto no menino quanto na menina, isso tem que ser feito para que ele não tenha risco de ter verruga genital. Isso para a mulher é importante, porque pode gerar um câncer de colo uterino. Câncer de pênis também, né? E câncer de pênis aumenta também a chance. E aí no pênis a gente sempre fala: olha, veja se o pênis do seu filho, se quando puxa a pele, se a cabeça do pênis aparece. Caso não apareça, é melhor fazer a cirurgia para poder ter uma boa higiene. E o principal problema hoje de câncer de pênis é falta de água e sabão, é falta de higiene. Então a gente espera tentar mudar água e sabão. De novo a questão da educação sexual, né? De novo. Porque como é que o menino de 11 anos vai saber isso se o pai não conversar? E aí vem outras coisas, né, que eu recebo muitas vezes, homens já com 30 anos, 40 anos, com pênis curvo, e aí esse indivíduo não teve relacionamentos íntimos, não teve uma parceira, um parceiro, por questão de vergonha, gerado pela aquela curvatura peniana que geralmente aparece quando entra na adolescência, e aí ele fica retraído e não tendo relação. Aí é muito curioso, eu tive alguns casos assim, que você vai e faz a correção cirúrgica, e aí depois da correção cirúrgica eles tentam inventar um outro problema que não existe para continuar não tendo relacionamento.
Né? Então isso é uma coisa curiosa. Muitas vezes eu chamo eles de novo, não, vamos fazer um teste de ereção aqui que vai gerar uma ereção independente da sua vontade. A ereção é ótima, tudo funcionando, ele não sei. Então é até difícil ele, depois de tantos anos, com pênis com aquela condição, quando ele resolve aquele problema, ele não consegue ir adiante. Sabe, Alexandre, é um sofrimento muito grande, né? Muito Exato. grande, né? Pô, você vê, né? E muitas vezes isso acontece o seguinte, quando a gente vê o sexo é um comportamento aprendido. Sim. Sabe? Durante muito tempo a gente imaginou que o sexo era uma coisa que a gente aprendia sozinho, que acontecia naturalmente. O desejo vem naturalmente, né? Mas o sexo, ele é uma coisa aprendida. Aí tem uma pesquisa, um trabalho muito legal. Eles pegaram dois casais de macaquinhos, né? Que nunca tinha feito sexo, né? Nunca fez sexo. Sim. Né? Eles foram criados em cativeiro e botaram os dois ali, o macho e a fêmea. E aí o que acontece? A fêmea no cio, o macho com aquela fissura, só que ele não sabia como fazer a montada. Ele ficava ali, aí eles ficavam se degladiando, porque ele tinha vontade, mas ele não tinha um know-how de como fazer o Como é que faz? Não tinha como faz, não sabia como fazer. Então ele ficava tentando, o pênis não entrava. E aí machucava a macaquinha ficava brigando, e os dois brigavam loucamente. Aí o que eles fizeram? Tiraram aquela macaquinha que nunca tinha tido contato, pegaram uma outra macaquinha criada na selva. Já tinha tido relações com outros macaquinhos, tal. Foi e colocou aquela macaquinha dele. O que aconteceu? Quando o macaquinho chegou, ela já ficou na posição certinha. Aí ele foi e fez a montada. Entendeu? E aí o que acontece? Tiraram aquela macaquinha, botaram a outra, aí o macaquinho já sabia como fazer a montada, aprendeu. E aí isso mostrou pra gente que o desejo, sim, ele vem na adolescência, a vontade de fazer sexo é intensa. Mas se você não tem uma educação, se você não tem uma informação, esse jovem vai começar fazendo sexo ali de uma maneira meio mambembe, ruim, às vezes achando que tem uma doença, achando que tem um problema, né? E aí ele prefere muitas vezes, por vergonha, aí entra características de personalidade, se afastar da situação sexual. Sim. Então olha de novo a importância da informação, da educação, de você ter isso nos livros, de ser informado, porque você pouparia muitos jovens do sofrimento. E também, a gente tem um dado muito legal aqui aí, eu penso o seguinte, eu penso que o menino jovem, ele deveria frequentar o urologista igual como uma menina frequenta o ginecologista. Sim. Né? Porque quando a menina entra na menarca ali, a mãe, o pai, vamos lá no ginecologista. O menino tinha que também dar uma olhada lá, fazer uma consulta aqui com o urologista. Para poder ver se está tudo certo, ver se o testículo está ok, ver se o pênis está ok. Parte hormonal, se o pênis está curvo, se tem fimose. Só que isso não é na nossa cultura. Infelizmente. A gente está tentando trabalhar para melhorar. E vamos aqui, por isso que é a importância de papo nosso aqui, que a gente vai, tomara que alguém veja a gente, tenha esse insight e leve o filho, né? Vamos ver, a gente está tentando, tá, gente? Né? E é um papel importante, acho que é legal esse papo nosso, porque a gente vai esclarecendo isso aí para as pessoas, entendeu? Ó, não deixem de levar seu filho no urologista quando chegar na adolescência. Na adolescência, não é uma boa campanha para a SBU, né? Vamos ver se a boa eles campanha encampam. é a boa campanha para ver se eles encampam, né?